porque é bem capaz que eu vou querer voltar a estudar depois que eu ler. O que me prende na leitura, assim, de terminar de ler esse livro, são os livros que vêm depois dele. Os livros que vêm depois dele. Tenho aqui praticamente todos os livros dessa autora, de fantasia. Aquela que nem leu e tá recomendando. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe alguns livros que talvez não sejam tão indicações assim, mas se você já leu algum deles, você pode tentar aí me convencer a dar uma chance para esses livros. Não que eles não tenham uma chance, eles até têm, mas eu tenho medo de ler eles. E não é medo por eles serem livros de terror. Já vou explicar. Alguns desses livros fazem parte de séries gigantescas. Algumas dessas séries nunca foram finalizadas aqui no Brasil. Outros deles podem ser livros que talvez sejam tão bons que eu fique obcecada e não queira saber de mais nada. E aí vou ficando receosa para fazer essas leituras. Mas antes de começar a falar desses livros, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like para ajudar o canal, é uma forma gratuita de apoiar o canal, porque o YouTube entende que você tá gostando do que vê por aqui e ajuda a entregar o canal para mais pessoas que assistem conteúdo parecido. Começou a chover, então talvez vocês ouçam um barulhinho de chuva de fundo. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição, esse link te leva direto para a Amazon e se você comprar através do meu link eu ganho uma pequena comissão, mas não alterem nada no valor da sua compra, então é outra forma aí de apoiar o canal. E você pode também considerar fazer parte aí do nosso clube de leitura, que é o primeiro link que eu deixo aqui no box de descrição. Matei. Começando com Endgame, que é uma trilogia. Obviamente, não está completa aqui no Brasil, nós temos o primeiro e o segundo volume. E aqui a gente vai ter uma terra, tipo, muitos anos no futuro. E aí alguns jovens, acho que são 12 jovens, são selecionados aí para uma espécie de jogo. O jogo final? Não sei. E aí nesse jogo eles têm que achar 3 chaves, não sei o que essas chaves fazem, não sei se eu vou descobrir um dia, porque não tem o terceiro volume e... Tecnicamente, se são 3 chaves, eles devem achar uma chave por livro, e aí eu nunca vou saber onde está a terceira chave, porque eu nunca vou ler o terceiro livro em inglês. Então, assim, tenho medo de ler o primeiro volume, gostar, ler o segundo e ficar completamente órfã. Tenho aqui também uma aquisição recente que a sinopse me deixou muito curiosa. Eu gostei muito da capa. O livro me passa uma vibe assim de que eu vou gostar. Porém, eu tenho medo de não entender Vita Nostra. Eu não sei. Talvez a junção desses 3 temas fique interessante e a autora tenha conseguido, né, te fazer entender. Mas eu tenho medo de, sei lá, vai ter um momento que eu vou sentir que é a hora de pegar esse livro para ler. Mas enquanto esse livro não me chamar, ele vai ficar paradinho na estante. O próximo livro, mesmo ele sendo aí dentro desse tema de terror, suspense e ser um autor muito consagrado nesse meio, eu não tenho medo de ler ele por causa disso. A Dança da Morte, do Stephen King. 1250 páginas quase, mas e também não tenho medo de ler por causa do tamanho. Eu tenho medo de ler esse livro porque os últimos livros que eu li do King, principalmente Sob a Redoma, eu senti que eu perdi meses da minha vida lendo um livro que não chegou em lugar nenhum e quando chegou no final foi uma decepção total. Eu sei que o intuito, às vezes, na maioria das vezes do livro do King, é você aproveitar ali aquela jornada, aquela história enquanto ela tá acontecendo, do que o final em si. Mas quem é que não quer saber do final, que não quer um final assim, né, revelador, chocante, que resolva a história toda e tudo mais? Afinal, é pra isso que a gente passa por todas as páginas anteriores. Mas não. Aí ele vai lá, constrói uma história, desenvolve 3 gerações de um personagem pra me dar um final daquele. Estou falando sobre a Redoma. E aí eu tenho medo que isso aconteça aqui em A Dança da Morte. E aí eu tenho medo de ler, porque pode ser que eu goste muito de todo o meio,
Mas se o final for ruim, vai estragar todo o resto que eu li. O próximo livro eu até já comecei a ler. E é justamente por eu já ter começado a ler que eu posso dizer que eu tenho medo de terminar esse livro, principalmente, porque é bem capaz que eu vou querer voltar a estudar depois que eu ler. São mais 5 anos aí de um negócio que eu nem sei se eu vou querer exercer, mas que eu tenho curiosidade de aprender. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro narra aí a história da construção de uma catedral. Não só isso, né? A gente tem ali a vida dos personagens envolvidos nessa construção e todos os momentos em que alguém citava alguma parte, assim, alguma descrição, algum passo a passo de como a catedral era construída, eu grifava tudo. Eu amo esse período de arquitetura gótica. Então, assim, fiquei obcecada com todas as páginas que eu li. Eu parei de ler por um motivo muito besta, que até agora eu não voltei. Porque eu tinha acabado meus post-its que eu tava usando pra marcar. E aí eu parei de ler. Mas eu preciso voltar. Só que eu tenho medo de voltar a ler isso aqui. E quando eu terminar de ler, fazer minha matrícula numa faculdade de arquitetura. Que no caso eu já fiz por 4 semestres. Então assim, meio que eu estaria voltando. O próximo livro eu também já comecei a ler. Mas o que me prende na leitura, assim, de terminar de ler esse livro, são os livros que vêm depois dele. Os livros que vêm depois dele. Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Já temos aí até o 3º volume, né, dos Relatos das Guerras da Tempestade. E temos mais um livro aí que saiu recentemente, né, que não é tecnicamente dessa série aqui, mas faz parte de todo o universo que o autor criou. E assim, esses livrinhos não são baratos, né? Quase R$300 o 3º volume. E assim, são livros grandes, eu poderia ler um capítulo por dia. A cada capítulo que eu ler, eu guardo R$1. E aí quando eu terminar de ler o livro, eu já vou ter dinheiro pra comprar o próximo. Olha, é uma boa ideia. Não tinha pensado nisso. Mas eu tenho medo de ler isso daqui e ficar muito obcecada e aí não conseguir ler os próximos livros assim, um atrás do outro. Até porque nem tá lançando tão rápido assim. Quer dizer, até que tá, porque os livros são grandes, então vai demorar um pouco pra ler. Mas eu tenho medo de ficar obcecada e não conseguir pegar os outros logo em seguida. E eu já gostei muito de tudo que eu li até agora. Tá um pouquinho marcado. E eu tava até fazendo um projeto de leitura com a Yasmin, do canal Yas Literarte. Ela já terminou de ler. E eu fiquei empacada porque eu tô com medo de terminar e não conseguir ler o resto. Mais um livro da série Séries que não foram finalizadas aqui no Brasil. Seeker e A Viajante. Isso daqui fez parte lá do... eu não sei se do finalzinho do canal anterior ou do começo desse canal. Eu sei que foi uma compra que eu fiz na Black Friday no Submarino. Na época que eu comecei a comprar livros pela internet e eu vi essas capas, achei belíssimas. Adorei as sinopses. E aí um tempo depois eu descobri que tinha um 3º volume. Isso já tem mais de 5 anos. E até agora o 3º volume não foi lançado. Nada novo sob o sol, né? Eu nem lembro mais do que se trata, só sei que eu gostei muito dessas capas. Passa uma vibe assim meio... coisa medieval, meio celta, meio... fantástico. E é isso. E me senti prejudicada porque não tem o 3º volume. Falando em série, tenho aqui praticamente todos os livros dessa autora de fantasia. Muito famosa no país dela. E aparentemente aqui tem todos os livros, né? Já foram publicados todos os livros dessa série dela. E eu tenho medo de ler justamente porque eu já tenho a série completa. Falta 1 ou 2 livros, mas tipo, são lá pra frente da série, já daria pra eu começar a ler. E eu tenho medo de ler o 1º volume e não gostar. E aí ter comprado todos os livros de todas as séries derivadas dela. E aí ficar aqui com... não ficaria aqui com eles, né? Porque se eu lesse o primeiro e não gostasse, provavelmente eu venderia, me desfaria deles.
Mas é isso, eu tenho esse negocinho de que eu só consigo ler uma série quando eu já tenho todos os livros, porque se eu gostar, eu vou querer continuar, então eu já vou ter eles. Mas se eu não gostar, quero meu dinheiro de volta. Eu tô falando da Licia Troisi, é uma autora italiana de fantasia, e aqui a gente tem 4 séries dela. Aqui eu tenho 4 séries dela. Vou tentar separar aqui os livros certinhos. Ó, temos essa trilogia, que é das Lendas do Mundo Emerso. Eu não sei se são com a mesma personagem, mas elas são bem parecidas. Outra trilogia que eu tenho dela aqui também são as Crônicas do Mundo Emerso. Dá pra ter uma noção de que os livros se passam ali no mesmo mundo que a autora criou, mas eu não sei se, né, são os mesmos personagens. Ó, já fica aí de indicação pra quem tá fissurado em Quarta Rasa, livros com dragões e tudo mais. Aparentemente isso daqui tá na mesma vibe. Aquela que nem leu e tá recomendando. E aí eu tenho um livro só dessa outra trilogia dela, que é As Guerras do Mundo Emerso, que é o volume 2, As Duas Guerreiras. Ainda tem isso, que as séries, como elas se passam ali na mesma ambientação, né, no mesmo mundo, tem uma ordem pra ler, que eu ainda não fui atrás de saber sobre, mas aí ainda teria toda essa ordem, tudo isso pra arrumar, daria um baita projeto de leitura, inclusive. E tenho também aqui a trilogia da Garota Dragão. E seguindo essa vibe de, né, talvez eu não goste, e aí eu comprei os livros assim, surfando no hype, e às vezes é só mais um surto aí das bookheads em relação ao livro, e quando eu for ler nem seja tudo isso. Que são esses dois aqui, principalmente. Assistente do Vilão e Divinos Rivais. Comprei os dois, tá? É Assistente do Vilão e Aprendiz de Vilão, Divinos Rivais e Promessas Cruéis. E aí eu tô com medo de ler e ser só mais um surto aí das bookheads e não ser tudo isso. Mas, nossa, esse livro é tão molinho que dá até vontade de ler. Esse aqui eu acho que eu vou gostar. Esse aqui tem chances de eu gostar. Mas esse daqui, eu não sei. Porque tem aquela coisa também dos livros serem meio panfletados errados, né? Focar muito em uma coisa que às vezes nem é o foco da história. Aí as pessoas ficam batendo nessa tecla. Quando você vai ler, o livro não tem nada a ver com o que disseram que era. E aí você fica com aquela cara de, né, quem foi enganada pelas panfletagens. Mas enfim, esses são só alguns livros que eu tenho medo de ler por motivos diferentes aí, não necessariamente por eles serem livros assustadores ou livros de terror e tudo mais. Deixa aqui nos comentários um livro que você tem medo de ler e o motivo pelo qual você tem medo de ler ele, seja porque você acha que vai gostar tanto, que vai ficar tão fissurada que não vai achar nada melhor do que ele, pode te deixar de ressaca, inclusive, ou seja porque você acha que não vai gostar e aí vai ter sido um desperdício de tempo, de dinheiro, de cérebro, de tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!